Eu acredito que é muito fácil a gente acabar se convencendo dentro da prática mágica, principalmente por conta da tradição que se tem de grimórios, que a gente tome os grimórios como a receita finalizada daquele bolo, né? Então, toda vez que você quer evocar Paimon, evoque desse jeito. Toda vez que você quer evocar Citra, evoque desse jeito. Toda vez que você quiser falar com uma inteligência angélica, acesse dessa maneira. Só que a gente precisa lembrar que todo grimório, na realidade, é uma espécie de diário mágico daquele autor dentro da sua prática mágica, dentro do seu contexto histórico, dentro do seu contexto familiar e dentro de um background muito grande que vem muito antes daquele grimório ser escrito. Então a gente vai ver muita gente falando que você precisa fazer exatamente como está naquele grimório. E é muito interessante que dentro dos estudos da magia, a gente leia vários grimórios e pegue todos os pontos pragmáticos para conseguir entender um pouco melhor. Então a gente vai ver que alguns grimórios discordam quando falam da mesma coisa, mas buscando sempre a mesma finalidade. E aí, o que a gente faz quando está no meio desses dois livros, né? A gente está entre dois livros que discordam, mas propõem o mesmo objetivo. A gente pega e interpreta. A interpretação, ela é fundamental dentro dessa prática mágica, tá? É interessante que a gente se lembre que a prática da magia, ela é uma prática e um estímulo à própria autonomia reflexiva. Então a gente precisa pegar os autores que vão estar falando sobre A e sobre B e vai ter que encontrar pontos em comum naquela prática para conseguir entender então qual é a síntese. Já que alguém propõe a tese e outro propõe a antítese. A síntese é você. É você quem cria a síntese desse trabalho. Principalmente quando a gente vai falar de Goethe, aqui tem todo tipo de autor falando todo tipo de coisa. A cada semana surge uma Goethe diferente. Então a gente não é sobre dizer quem está certo ou quem está errado. É sobre adquirir a habilidade de trazer o aprendizado sobre qualquer fonte de pesquisa. Porque nem que seja para aprender que aquela fonte de pesquisa é ruim. A gente vai levar em consideração, por exemplo, esse livro aqui, Dogma e Ritual da Alta Magia. Vamos falar do Eliphas Levi. Na parte 2 do Eliphas Levi, do Dogma e Ritual, na parte do ritual, ele vai ser muito pragmático quando ele fala sobre os elementos mágicos. A gente usa muito esse livro aqui como uma fonte de pesquisa muito estimada, mas não superestimada, para conseguir encontrar o entendimento sobre paramentos mágicos, né, e sobre o ferramentário de um templo. Então a gente vai ver ali a espada, a baqueta, pantáculo, vai ver castiçal, vai ver um monte de coisa. E aí a galera olha para aquilo e fala, cara, se eu não fizer desse jeito eu tô fudido, porque o autor já virou aqui para mim e já falou como é. Mas a gente precisa, inclusive, ler o livro todo para conseguir julgar algumas partes dele, principalmente a partir da reflexão, né, da prática, né, da autonomia reflexiva, ou da reflexão autônoma. Que no capítulo 8 ou 9, se não me engano, da parte do dogma, no Dogma e Ritual da Alta Magia, o Eliphas Levi ele menciona um caso em que os sábios falaram para a população se armar com chifres por conta de uma situação específica. E ao invés da população conseguir compreender que o que os sábios disseram era sobre eles se armarem com chifres de Júpiter, com chifres de Baco, né, de uma forma simbólica, todos correram para prontamente comprar chifres de animais e amarraram nos seus pescoços. Eliphas Levi, inclusive, vai chamar isso de superstição. Então, para que a gente consiga transpor esse ensinamento que tem no livro e entender de fato qual é o ensinamento que está por trás, para que a gente não transforme esse ensinamento em superstição, a gente precisa estar aberto à reflexão. A magia, ela depende do seu potencial de reflexão, porque senão você se torna escravo daquilo que você utiliza como método de libertação. Então, é sobre analisar a poesia por trás do símbolo. Por isso que magia é poesia, é a poética, é o lúdico por trás de cada símbolo. Vamos falar, por exemplo, da própria Goetia.
Quando você corre para os grimórios por aí, você vai ver que cada daimon tem no máximo uma página, um parágrafo, falando de todo esse símbolo que é trabalhado há muitos anos, há milhares de anos pelo menos. Então, por exemplo, quando a gente vê Baal, quando a gente vai ver algo sobre Baal, a gente vê que é muito pequena a descrição de Baal. Mas Baal em si, ele tem toda uma história por trás. Quando você ultrapassa os limites desse grimório, pegando o estudo como ponto inicial de reflexão para encontrar mais, você consegue perceber, por exemplo, que para além do que está escrito ali, no grimório, por exemplo, na própria clavícula, ou seja lá onde você vai encontrar, seja na Goethe Ilustrada do Aleister Crowley e tudo mais, que também dá metade de uma página para cada daimon, a gente vai observar Baal e analisando os discursos por aí. Eu mesmo, quando fui evangélico, conheci um pessoal que que falava sobre Baal, dizendo que Baal era Belial, Astarote, Asmodeu e Leviatã. Faz sentido? Não faz o menor sentido. Mas ainda assim é uma fonte para que você consiga observar e até mesmo talvez se apropriar daquilo se para você for útil. Sabe? É olhar para Baal e ver que muito para além do que aquela página diz, você vai ver que ali tem um gato, né? E existe a flexibilidade do gato, existe a fama das 7 vidas, já que gato é um animal que consegue cair de longas distâncias sem se ferir. A gente vai ver que ali tem o sapo, né? E o sapo ele tem todo aquele potencial de mutação que vai desde ele ser um ovo até ele se tornar aquele anfíbio que ele é, né? Ele em um momento é somente aquático, em outro ele é anfíbio, e aí ele já passa a ser algo que habita a água e a terra. Então ele anda pelos campos, né? Ele pode andar pelos mundos, né? A gente vai ver que existem patas de aranha em Baal, e a gente vai conseguir pesquisar sobre entidades e divindades aracnídeas, e a gente vai ver sobre as teias que tecem a realidade. A gente vai ver inclusive sobre a própria hierarquia de Baal sendo um rei e tendo cabeça de rei com coroa, e a gente vai ver que a coroa representa uma iluminação, representa também uma autoridade. E aí, através dessa pesquisa que você vai fazendo sobre cada elemento que constitui o símbolo, através da pesquisa poética sobre o potencial do símbolo, você vai vendo que você pode ir muito além. Então é isso que eu quero falar com vocês, sobre a possibilidade de estar disponível ao símbolo e disponível ao entendimento que vai muito para além do que o estudo te proporciona, utilizando o estudo como a porta para um mundo muito maior e não exatamente utilizando o estudo como o objetivo. Porque senão você fica amarrado ao limite que o autor deu. E muitas vezes nem mesmo o autor queria limitar quem lesse o trabalho. E muitas vezes ele escreveu o quanto deu, mas ele mesmo tinha outras correlações. Viraram para mim e perguntaram outro dia por que usar um daimon e não usar outro, já que o outro dentro da descrição do Grimório dizia que ele tinha aquele objetivo. Eu falei, porque eu tenho experiência e pesquisas suficientes que me provam que esse daimon que eu vou utilizar para esse trabalho, ele tem essa correspondência também, e dentro da minha intimidade, isso me deixa mais confortável para ser buscado através desse daimon, né? E você pode fazer isso também com outros espíritos, com outros deuses, né? Principalmente planetas. Quando a gente começa a entender que Vênus é diferente de Afrodite e é diferente do planeta Vênus, ali você tem 3 possibilidades de trabalho mágico, né? Então esteja aberto à reflexão, esteja aberto à poesia da magia, porque é isso que dá vida à magia. O que dá vida à magia não é uma teoria fechada, o que dá vida à magia é a possibilidade da criação de vida a partir de uma teoria que te introduz em um mundo inteiro, sabe? Então é isso. Leve em consideração que os estudos são a porta e não a sala.